A Bíblia ao seu alcance. Imagine um jovem pastor, sem armadura ou treinamento, desafiando um gigante de quase 3 metros de altura. Um guerreiro tão poderoso que todo um exército tremia diante dele. Essa não é apenas uma batalha entre um homem pequeno e um colossal, mas uma lição sobre coragem, fé e como o improvável pode vencer o impossível. Quer saber como um simples estilingue mudou o curso de uma guerra? Descubra a história de Davi e Golias, onde o fraco se torna forte e o impossível, realidade. Era tempo de guerra. Os filisteus e os israelitas estavam frente a frente, cada um de um lado do vale de Elá. O campo de batalha estava silencioso, mas carregado de tensão. Do lado dos filisteus, um guerreiro descia ao vale todas as manhãs. Seu nome era Golias, um gigante de quase 3 metros de altura. Seu corpo era coberto de bronze, sua armadura era pesada como pedra. Sua lança era como um mastro, e sua espada, mortal. Golias desafiava os exércitos de Israel todos os dias. Gritava com arrogância: "Escolham um homem entre vocês para lutar comigo. Se ele me vencer, seremos seus servos. Mas se eu vencer, vocês serão nossos escravos." Dia após dia, ele humilhava os israelitas, zombando de Deus, espalhando medo entre os soldados de Saul. Durante 40 dias, Golias veio e gritou. 40 dias em que nenhum homem se levantou. O rei Saul estava paralisado. Os soldados estavam apavorados. Ninguém ousava enfrentar o gigante. Mas então, de uma pequena vila chamada Belém, surgiu um jovem. Seu nome era Davi. Ele não era soldado, era pastor de ovelhas. Estava ali apenas para levar alimento aos seus irmãos no exército. Mas ao ouvir as provocações de Golias, algo queimou em seu coração. Ele não compreendia como aquele homem afrontava o Deus vivo e ninguém fazia nada. Davi não olhou para o tamanho do inimigo. Ele olhou para o tamanho do seu Deus. Enquanto todos viam um gigante impossível de vencer, Davi via uma oportunidade de glorificar o nome do Senhor. Ele se apresentou a Saul e disse: "Teu servo irá lutar contra ele." O rei hesitou, tentou dissuadi-lo, mas Davi contou como já havia enfrentado leões e ursos para proteger suas ovelhas, e disse com fé: "O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará deste filisteu." Saul, sem outra opção, permitiu. Tentaram vestir Davi com a armadura do rei, mas ela era pesada demais. Davi tirou tudo, pegou apenas sua funda, escolheu 5 pedras lisas do riacho, colocou-as em seu alforje e caminhou até o vale. O gigante o viu e riu. "Sou eu algum cão para vires contra mim com paus?" zombou Golias. Mas Davi não se intimidou. Com firmeza, respondeu: "Você vem contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos." E então, sem armadura, sem espada, sem medo, Davi correu em direção ao gigante. Tirou uma pedra, colocou na funda, girou com força e lançou. A pedra voou pelo ar e atingiu em cheio a testa de Golias. O gigante caiu com o rosto no chão. Silêncio. Incrédulo, o exército de Israel olhava. Davi correu, pegou a espada do próprio Golias e com ela completou a vitória. O impossível aconteceu. Um menino derrotou um guerreiro invencível. Não pela força do braço, mas pela força da fé. Naquele dia, Israel gritou de alegria. O medo deu lugar à coragem. A vergonha foi substituída por vitória e o nome de Deus foi exaltado diante de todos. Mas essa história não é apenas sobre um garoto contra um guerreiro, é sobre você. Quantas vezes gigantes se levantam em nossa vida? Problemas que parecem maiores que nossas forças, inimigos que zombam da nossa fé, desafios que paralisam até os mais experientes. Mas essa história nos mostra que não importa o tamanho do gigante,
Importa o tamanho da nossa confiança em Deus. Davi não venceu porque era forte. Ele venceu porque confiava. Porque não permitiu que o medo o impedisse de agir. Ele entendeu que o nome de Deus estava em jogo, e isso era mais importante do que sua própria vida. Talvez hoje você esteja diante de um gigante. Pode ser uma enfermidade, uma dívida, um trauma, um vício ou uma crise familiar. Talvez você olhe e diga, eu sou pequeno demais. Mas lembre-se, Davi também era. E ainda assim, venceu. Porque Deus não procura os mais fortes. Ele procura os mais fiéis. Você não precisa de uma armadura perfeita. Precisa de coragem. Precisa de fé. E precisa confiar que quando você der o primeiro passo, Deus irá com você ao campo de batalha. Se essa história tocou seu coração, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa de fé hoje. Você pode vencer seus gigantes, porque com Deus você nunca está sozinho. Até o próximo vídeo.